Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 6 horas. Está no ar, programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão. Sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar. Os outros são os outros e só, já dizia a canção, não é verdade? E hoje a gente vai falar de uma história pessoal muito interessante que acabou se tornando uma alavanca, um apoio para várias mulheres. A minha convidada de hoje é a Mayara Barbieri. Bem-vinda, Mayara. Obrigada, Vanessa. Bem-vinda, Mayara é advogada. Ela passou por um divórcio, por uma separação traumática. Ela vai contar os detalhes aqui daqui a pouco. E através de um desabafo na internet, no TikTok, ela acabou viralizando e tem ajudado muitas mulheres que estão passando pela mesma situação, não é isso? Sim. Eu, numa forma aí de buscar acolhimento, porque eu não tinha, né, no meu antigo relacionamento, de me expressar, de falar pra alguém que eu não era louca, que tudo aquilo estava acontecendo, eu parei no TikTok e fiz alguns vídeos e aí a minha história viralizou, muitas mulheres se identificaram e aí agora a gente está Isso nessa tem jornada. 6 meses, né? 6 meses. Super recente que ela está vivendo essa reviravolta aí na vida dela, né? Sim. E o que é interessante a gente trazer aqui para o nosso bate-papo é como uma situação difícil, traumática, pode ser assim uma chave de mudança na nossa vida. Sim. Quando a gente menos espera, né? Sim. Eu falei muito lá nos meus relatos que não tinha outra forma de eu me separar se não fosse uma traição. Não tinha. Ele poderia fazer o que for. Qualquer coisa, só uma traição eu me separaria. E aí Deus permitiu que ele realmente me traísse. Eu acho que realmente para me dar um chacoalhão e falar, Mayara, acorda. Esse casamento, essa vida não é para você. Não tô falando que se ele te traiu dessa maneira, poderia fazer coisas muito piores até, né? muito pior. E assim, hoje, por exemplo, no meu novo formato de ver uma relação amorosa, eu já não aguentaria muito mais coisas do que só uma traição. Então hoje a minha régua tá muito mais embaixo do que eu vou permitir ou não numa relação. Mas naquela, na minha ingenuidade de fazer dar certo um casamento, eu suportaria tudo, menos uma traição. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu para eu acordar, para eu dar um chacoalhão. E a minha vida mudou assim uns 360 graus, 15, acho que umas 18 vezes, entendeu? Nossa, e como a Mayara é advogada também, ela acaba ajudando, né, dando dicas jurídicas para quem está nessa situação. E são muitas mulheres, né? Sim. Que às vezes, assim, uma separação destrói a vida dela porque ela não sabe por onde começar. Então, ela Sim. deixou tudo na mão daquele relacionamento, né? Depende emocionalmente, financeiramente do marido, né? Quando tem filhos, é muito profunda a ligação. E aí acaba a relação, a mulher não tem para onde ir, né? Ela, emocionalmente mesmo falando... É uma tortura psicológica, porque até uma mulher se convencer do divórcio, vai muito tempo. É claro, né? No meu caso, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu, foi uma tragédia, né? Que eu descobri uma traição, enfim. Mas, mesmo assim, se eu tivesse filhos, se eu fosse dependente financeiramente, né, dele... Vai piorando, assim. Faz tudo pesar na balança. Né? A algema vai aumentando, né? Você vira refém de um relacionamento ruim, né? E eu até tava falando para as pessoas, para algumas clientes minhas de divórcio, nenhuma mulher acorda e fala, eu vou me separar. A gente acorda todo dia
e pensa, e se eu me separar? E se esse cara não estiver mais na minha vida? E se eu levar meus filhos sozinha pra escola, buscar? Como é que vai ser minha rotina? Mas às vezes nem passa isso pela cabeça. Eu, quando fui casada, me separei depois também, fiquei 8 anos casada. Mas, assim, eu lembro que uma vez uma amiga minha comentou comigo, assim, ela é meio espiritualizada. Ela falou do nada, falou assim, eu não vou ficar com o namorado dela na época. Se você também não vai ficar com o Rodrigo. Eu já estava casada há, sei lá, 5 anos, 6 anos. Isso não passava na minha cabeça. Quando ela falou isso, foi a primeira vez que eu realizei que isso seria possível. Mas será? Não, não é possível. Eu acho também que tem... É tão definitivo o casamento, né? Que nem passa pela cabeça. Tem uma carga da sociedade, né? Que a gente precisa estar casada. Ah, isso tinha muito... Que eu acho que tem melhorado, né? Mas ainda... Mas existe. Sim, existe. existe. A gente, às vezes, se cobrava muito em função dessa cobrança, né? Sim, externa. A gente precisa estar casada. Você tem tantos anos. Como assim você não está casada? Como assim você não tem filhos? Todo esse peso de uma relação amorosa, familiar, em cima da mulher é muito pesado. A gente se cobra muito para isso. E aí a gente aguenta muito, né, em prol dessa família que é fadada ao fracasso, porque só somos dois, só um luta, obviamente, que vai dar errado, né? E aí a gente tenta fazer um negócio funcionar que não vai funcionar, porque o outro não quer, gente. Não vai funcionar. E é o que eu tava falando, hoje em dia, menos você fica imaginando na época, sei lá, 50 anos atrás, 40, 60 anos atrás, quantos casamentos que, assim, sobreviviam só pra pessoa não perder o status de casada, né? Sim. Não ser discriminada pela sociedade. Coisa terrível. Terrível. Eu fico vendo assim, eu sou uma fã de casamentos. Quero casar de novo. Sou super a favor da família. Acredito que o poder da família é muito forte. Quando é verdadeira a relação, quando ela tá fluindo, né? É maravilhoso. Sim. Mas também tem um lado, eu como solteira aqui falando, tá cada vez mais raro e difícil de encontrar. Não, mas aí eu vejo essas mulheres que têm casamentos de 40, 50 anos, a única frase que vem na minha cabeça é essa assim, gente, o que essa mulher não suportou pra estar casada há 50 anos? Porque assim, é difícil, não é fácil ficar casada, não. É verdade. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida até hoje. Me relacionar o dia inteiro, todos os dias. A gente cresce muito também, né? Sim, eu sinto muita falta disso num relacionamento que te ajuda a crescer, né? Sim, você amadurece muito. Você perde o egoísmo. Você tem olha que o exercitar outro. muita paciência. Paciência é fundamental. Sim, paciência é a palavra. Paciência, né? Você ter discernimento. Empatia, compaixão, você tem que... Mas assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo, mas realmente quando acontece e é uma coisa positiva, verdadeira para ambos os lados, tá maravilhoso. Todo mundo quer. Sim, eu quero o meu, tô esperando, Deus, tô esperando. Mas se for pra ter complicação, pra ter dor de cabeça, aí não, né, também. Porque o que acontece, às vezes as pessoas se forçam a ficar em situações, em relações abusivas, tóxicas, para não ficarem sozinhas, né? E também, além da cobrança da sociedade, tem uma carência emocional muito grande, né? Sim. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas de forma nenhuma. Sim. Emendam um relacionamento no outro, né? Sim. E é muito triste, né? Porque no final das contas, óbvio que a gente tem um parceiro de vida, né? Mas é a gente com a gente mesmo. Sempre, né? São os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos objetivos. E assim, claro que a gente tem um parceiro para nos apoiar e nos ajudar, mas assim, gente, a nossa carreira tem que ser a gente e Deus e a espiritualidade que cada um acredita. Um parceiro é para somar, né? Para agregar alguma coisa, mas o principal relacionamento da sua vida é com você mesmo. Né? É o amor próprio que a gente tem que praticar. Exatamente. Quando a gente não consegue vivenciar isso, esse amor próprio na sua plenitude, a gente não encontra também um relacionamento tão positivo. Sim, eu quanto acredito a gente muito merece. nisso. Então, por isso que é tão importante esse auto-amor, esse autoconhecimento, essa autossuficiência, né? Porque a gente se basta. Sim. Se tiver um companheiro, uma companheira, maravilhoso. Óbvio. Mas se não... Eu acho que a gente atrai o que a gente é. Então a gente tem que buscar elevar nossa energia. Isso. Vibração alta. Vibração alta para atrair gente legal, divertida, gente do bem. Claro, nem sempre a gente tem o que a gente merece. Eu, particularmente, acho que eu não merecia nada disso. E tem muitas pessoas que eu conheço que não merecia nada disso. Mas faz parte do jogo, né? O jogo da vida é esse. E de alguma maneira você tinha que passar por essa experiência, né? Por Senão mais eu estaria aqui. Exatamente. Por mais que a gente não entenda, porque a gente fale, não é possível, isso eu não merecia passar por isso. Mas assim, quando a gente acredita e confia em algo maior, né? Sim. Deus, o universo, o que quer que seja,
a gente confia e sabe que tudo está no nosso caminho por alguma razão. Que a gente Sim. não sabe exatamente qual é, mas a gente tem fé e confia que a gente precisa passar por isso. Sim. Faz E aí as parte. coisas ficam mais fáceis também, né? Então, Ficam menos sofridas, assim. A dor tá aí. A dor não é que a gente não sente, ou Sim. dói, principalmente porque a gente tem que passar por essa dor, né? Tem Eu- que eu- vivenciar. Sinto essa dor quase todos os dias, mas sofrer, aí eu já não consigo mais. Eu sofri 2 meses depois da descoberta da traição do meu ex-marido, mas eu falei, gente, não dá, eu não nasci pra sofrer. Eu mereço ser feliz. Sabe que semana passada eu recebi aqui a doutora Rafaela Consani, doutora das emoções. Ela me deu uma dica ótima. Ela Ai, me dá. ela falou o dê. seguinte, falou assim, sofrer a gente sofre, a gente tem emoções ruins, mas a gente tem uma coisa de não poder passar fisicamente, o nosso cérebro, são 17 minutos. Então, 17 minutos sofrendo, se você passa dos 17 minutos, teu cérebro já registra aquilo. Então, sofra. Ela falou assim, põe um timer, ou fui eu que falei, não lembro, assim, eu vou botar um timer de 15 minutos. Sofri 15 minutos, aí, pum, já trabalha pra virar esse jogo, né? Ô, Van, eu extrapolei, porque eu sofri 2 meses. Eu extrapolei bastante, mas assim, foi bom, porque eu não comia, não dormia, não fazia nada, não trabalhava direito, não fazia nada. Mas eu falei, depois desses 2 meses, eu respirei e falei, acabou. Vou sentir dor, ainda sinto. Ainda é um luto pra mim, de ser divorciada em tão pouco tempo de casamento. Eu fiquei casada só 20 dias. Nossa, foi tudo muito rápido, Foi muito né? rápido. Eu nunca pensei que eu me separaria tão rápido assim. Mas sofrer, E você casou no Não. civil, no papel, tudo? sim. Eu tinha uma união estável registrada. E aí depois eu convertia minha união estável em casamento. E aí eu tive que me divorciar. Depois de 20 dias. Depois de 20 Imagina dias. isso, né? Que Não. choque. E assim, eu trabalho muito nos cartórios, né? E eu fui fazer meu divórcio nesse cartório. E eu falei, gente, que vergonha. E eu senti muita vergonha depois disso tudo. Eu senti vergonha de ser divorciada, eu senti vergonha de ser traída, eu senti vergonha de ser tudo. É importante você falar isso, de tudo isso que você sentiu, né? Porque É. tem muita gente que pode estar sentindo isso agora e não está conseguindo expressar em palavras. É. Ou tem medo, ou falar, não posso falar que eu tô com vergonha, não posso falar que eu tô sofrendo, né? E é importante você verbalizar, né? Botar para fora. Já é a primeira maneira de você externalizar o teu sentimento. É. Já verbalizou, já foi para fora de você. Então já te faz menos mal, né? É, tanto que eu falava pra minha mãe assim, não conta pra ninguém. Ninguém, eu não quero que ninguém saiba. Assim, eu me escondi numa caverna. E aí depois eu comecei a me curar e fui pro TikTok, né? Mas assim... Essa que foi a grande virada. essa foi a chave. Inesperada, que você não sabia que ia acontecer esse sucesso todo. Não, porque assim, eu tava tão machucada, eu tava tão triste, eu tava tão sem brilho, eu tava fosca, eu tava, assim, sabe uma pessoa, quando você olha e fala, meu, essa pessoa não tá bem? Eu tava assim, magra, muito magra, assim, debilitada, com a minha energia Sim. debilitada. Eu falei, cara, eu vou contar Sugada, aqui, né? Sugada. Sugada. Sem força vital. E aí, Deus sabe de tudo, acho que tem muitas mulheres, infelizmente, também que passaram e estão passando por essa situação. Não é culpa de vocês, gente. Não precisa sentir vergonha. Vocês, infelizmente, são vítimas, assim como eu, da maldade das pessoas. Mas nós temos responsabilidade em dar a volta por cima. A gente precisa disso. E é todo dia, né? Tem dia que tá tudo bem, tem dia que tá tudo ruim. E é assim mesmo, né? São ondas, assim. Isso, né? Tem dia que você tá feliz, tem dia que você fala, eu vou conquistar o mundo, e tem dia que você fala, não, o mundo tá de Ai. costas pra mim, eu sou uma perdedora. Mas isso tem que ser menos. Menos, Você Né? tem que O ter a outro consciência. mood tem que ser o que mais predomina. Que é o tal entendeu? dos 17 minutos, que eu É. falei, deixa lá o timer. Isso aí Pro seu cérebro não fixar esse sentimento. É. Não é? Muito doido Com isso certeza. mesmo. Porque, Não- inclusive, você fez o seu próprio divórcio. Sim. E como foi essa experiência? Ai, péssima. Foi péssima. Assim, foi Meu péssimo. Deus, é muito envolvimento, né? Mas eu falei, eu vou fazer. Porque eu conheço muitos advogados bons, muitos colegas bons, mas eu falei, eu vou fazer isso aqui. Porque eu estava enterrando a minha história. Quando eu fiz o meu divórcio, eu falei... Era uma forma de você vivenciar até o fim eu mesmo. falei, essa história vai acabar. E eu fiz muito rápido. Eu me divorciei em outubro. Em novembro, o divórcio já estava assinado. Final de novembro. E assim, eu tinha... Bom, tive que planilhar várias coisas. É um negócio... E é eu que estava fazendo. Eu estava sofrendo e fazendo meu divórcio. Mas pra mim foi um processo muito bom, porque eu realmente enterrei aquela história. Eu falei, aqui é muito sofrimento, é muito dolorido. Mas daqui não podia sair nada de diferente. Daqui não tinha nada de melhor pra sair. Eu suguei tudo que ele tinha e ele sugou
tudo de mim. Esgotou, né? Esgotou. A relação se esgotou. Ah, podia ter sido diferente? Não, não podia, foi aquilo ali mesmo. E aí eu enterrei aquela história, mas foi muito difícil. Hoje, eu até falo para as pessoas, né? Hoje eu conheço a dor de um divórcio, porque é uma dor na alma. Ninguém quer se divorciar, né? Você já tinha feito alguns divórcios antes disso? Muitos. Já fiz divórcio de casal que separou comigo e depois voltou, casou de novo. Então eu sei que isso faz parte da vida. Traição, infelizmente, faz parte da vida. A gente, claro que eu não compactuo, mas faz parte. Acontece, né? A pessoa se apaixonar por outra pessoa, infelizmente, faz parte. Mas você ser desonesto. Exatamente. Como Você você ser lida com isso, né? Que desleal. aconteceu, que pode acontecer com todo mundo, né? Você Mas trair a maneira pessoa, como você enganar, lida. aí não dá. É complicado, Aí né? não tem perdão, não. Nossa. Pra mim, né? Aí pra mim não tem perdão. É complicado, né? Porque é um grande teste mesmo, porque é aquilo que a Mayara falou, né? Se apaixonar, todo mundo isso pode assim, acontecer. é um mau caratismo, óbvio, um desvio de caráter. Acontece, né? Gente, mas como você lida com isso que está acontecendo? Sim. Com a pessoa que você está envolvido, né? E tem tanta gente que passa a vida inteira enganando, né? O Eu não sei outro. como consegue. Também não sei como consegue. Eu não consigo enganar ninguém. Eu não consigo mentir. E pior, tem gente que tem prazer em enganar. Sim, Se que sente gosta. o máximo, né? sim. Ai, gente, eu também não entendo. Eu acho, assim, eu não sou psicóloga, né? Mas eu acho que é baixa autoestima. Eu acho que é insegurança, uma insegurança gigantesca. Que a pessoa precisa fazer Se dessas... autoafirmar, né? Pra ela se sentir superior. Machucando um monte de gente aí pelo Sim. caminho. É um egoísmo também, né? Sim. É um Pessoa narcisista, né? Narcisista, egoísta, não é fácil isso aí não, né? Deus Não. me livre. Agora, como você falou, vários casais voltaram também, né? Sim. Isso acontece bastante, assim? Né? Sim, muitos. Muitos. E aí, já juridicamente o divórcio já estava feito e aí tem que... Como Casar é que de funciona? novo. O trabalho. Olha o trabalho. Casar tudo de novo. Uma vez feito o divórcio, não tem como reabri-lo e voltar ao casamento como foi um dia. Aí tem que É casar. um novo casamento. É um novo casamento. Eu já vi uns 2, 3, viu? É bastante. Olha. Então, mas assim, eu acho legal. Né? Pelo menos você viu que... Você, né, ouviu suas emoções, viu que não dava naquele momento e depois você viu que amava aquela pessoa e voltou. Voltou. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. Né? Sem machucar o outro. Então, você viver uma verdade sem machucar o outro, tá tudo certo. É verdade. Você tem esse direito. Agora, o problema é quando você quer machucar o outro, né? Aí você já não tem esse direito. Aí é complicado, Aí você vai né? ser julgado, você vai ter que arcar com essa conta. E a Mayara, inclusive, no TikTok dela, ela dá dicas jurídicas para quem tá vivendo essa situação. E isso é muito bom, né, Mayara? Você tem ajudado muita gente. Sim. Infelizmente, as mulheres são as mais vulneráveis nessa situação. Infelizmente, o divórcio, a gente tem um apelo machista muito grande. Eu não faço esse apelo de mulheres contra homens, não é sobre isso. Mas, juridicamente, a gente vê que as mulheres elas ficam com o encargo familiar de cuidar dos juridicamente, filhos. a gente já tem essa questão ali estabelecida, né? Não é, é estabelecida e não é, né? É um negócio meio da sociedade, que aí impacta no direito. Mas, assim, quantos pais ficam com a guarda dos filhos? Raríssimos. Raríssimos. Eu conheço um ou dois. E eu conheço pais que querem muito. Mas não ficam. A tal da alienação parental, né? Então, a própria mãe, às vezes, afasta o pai do filho, né? Não dá o direito do pai. E ele não tem essa segurança, né? Desse direito tão assegurado quanto a mãe. Assim, juridicamente é sempre... não sempre, é uma coisa muito velada. Mas o judiciário preza para que fique com a mãe. Né? Só se tiver alguma coisa muito, assim, grave, algum vício, a mãe tem algum problema físico, de doença, enfim, que aí a guarda é passada para os pais ou avós. Então, assim, a gente já tem esse apelo da sociedade do encargo familiar ficar com a mãe. Aí a gente tem um apelo patrimonial, que geralmente quem conduz o patrimônio são os homens, na maioria das vezes. E aí, muitas vezes as mulheres param de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Dificilmente a gente vê um homem, até tem, mas é difícil ele parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Hoje tem, mas são poucos ainda. Então, assim, essa vulnerabilidade das mulheres que eu vi, e isso que, graças a Deus, eu não tive filhos com o meu ex-marido, sou uma pessoa independente, sou advogada, mas mesmo assim eu me senti refém dessa situação. Mesmo tendo todas essas coisas que me fazem livre. E eu fiquei pensando, gente, essas mulheres que têm filhos, que dependem financeiramente dos maridos, que se apoiam nele, Isso é muito um difícil. sofrimento sem fim. Então, aí a gente entrou com esse projeto realmente de trazer dicas
tanto emocionais quanto jurídicas, para essas mulheres, tanto no TikTok como no Instagram. No TikTok e no Instagram Sim. também. Não, isso é super importante, né? Porque a pessoa, quando tá passando por uma situação dessa, tá completamente fragilizada e às vezes não sabe nem por onde começar. Às vezes uma pessoa nessa situação tá assim, sei lá, aos prantos, mal pega um TikTok e a vida Sim. ganha um outro sentido, né? Ela descobre que não tá sozinha. E foi isso que aconteceu comigo, né? Quando eu falei no TikTok, eu não sei se foi uma coisa muito inteligente que eu fiz, mas eu busquei um apoio. Eu busquei que alguém falasse, realmente, ele fez uma loucura com você. O que ele fez foi completamente errado, porque durante todo o nosso processo de divórcio, ele falou que eu era muito louca, que não existia aquilo, que eu tava vendo coisa Nossa, que... isso também é um padrão, né? É, que todos um padrão, os homens padrão. fazem, de chamar a mulher de louca. Sim. Tá vendo coisa. E tanto que existe até o gaslighting, né? Sim. Que a pessoa começa a acreditar que é louca de fato, de tanto que Sim. eles falam que a pessoa é louca. Tanto que quando eu ouvi tudo, eu falei assim, não... Aí você começa a suavizar as coisas que não tem como suavizar, entendeu? Você olha lá, você fala, não, será que foi isso mesmo? Porque a pessoa Você tá falando fica em que... dúvida, que é a pessoa que você confia, a pessoa que você troca a vida ali, divide a vida. E aí eu falei assim, gente, que terror, a gente não conhece mesmo. Não. A gente tá dormindo com o inimigo, É infelizmente. bem isso mesmo, né? E aí no TikTok eu busquei isso. E na verdade a gente só conhece a pessoa quando a gente se separa. É, olha, gente, eu vou te falar, é surpreendente, viu? Não é É fácil. Não. surpreendente, não é fácil. Mas é aquilo, né? Eu acho que relacionamentos são fundamentais mesmo pro nosso crescimento. Sim, com certeza. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de viver relacionamentos realmente verdadeiros, né? Sim, leves. Leves, positivos. Sim, saudáveis. Eu Sem amarras, né? Sem Sim. tantas dependências. sem né? posse, sem ciúme. Eu, por exemplo, no meu próximo relacionamento, eu não quero errar de novo, porque eu também tenho os meus erros. Claro, todo mundo. Né? Claro, a culpa de da traição é totalmente dele, eu não vou assumir essa. Mas pelo fracasso do casamento, por exemplo, teve coisas que eu fechei meus olhos. Que eu sabia que não ia dar certo, porque éramos muito diferentes. E mesmo assim eu fui até o final. Nesse próximo, eu já falo, opa, não, aqui a gente é muito diferente, não dá certo. Vamos ver, né, até onde vai. É isso, a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo com a vida, com os erros, com as dores, né? Sim. E aí é isso, a gente vai, né? Pronta para uma próxima Sim. experiência que seja mais positiva, que seja Sim. mais, né? Porque a gente sempre acredita no melhor. É. Isso é fundamental, né? E eu sempre falei para as pessoas depois disso tudo que eu não quero me tornar uma mulher amarga. Não quero parar de acreditar no amor. Não quero parar de Isso querer... também é um risco que a pessoa corre, porque é tanta dor, né? Se a pessoa não trabalha isso, enfim, vai buscar pessoas que estão passando pela mesma situação. Uma Se a pessoa se terapia. fecha, o risco de virar uma pessoa amarga é muito grande, né? com toda Sozinha, razão. abandonar. E com toda razão. Com toda razão. Porque é uma tendência, depois de passar por uma coisa dessas, Sim, é amargar mesmo. sim. Mas é isso que as pessoas querem mesmo. É. Mas assim, faz parte da vida. Infelizmente, eu não fui a primeira, nem seria a última a ser traída. Muitas no meu TikTok me procuram, relatando mesmo. E eu até falei, né? Por exemplo, meu ex-marido está com a amante hoje. E eu fico muito feliz que eles estão juntos, porque são duas pessoas ruins juntas. Entendeu? Menos. Se atraíram, né? Isso, menos pessoas boas vão ser lesadas por eles, entendeu? E eu peço pra Deus, assim, só juntar os ruins e juntar os bons. Só isso. O resto, a gente Juntar vai... os afins, os semelhantes, né? Juntem os semelhantes. Vocês são iguais. De Fiquem energia, juntos, entendeu? é. E aí é isso. Eu acho que... O que aconteceu com você, pra você descobrir tão rápido, assim, que é um livramento. Você eu teve acho que uma- foi... Eu sou cristã, acho que Deus esteve, olha, em todos os segundos do meu divórcio. Porque imagina ficar bastante tempo com uma pessoa assim, que foi capaz de trair dessa maneira, né? Então, melhor descobrir logo, por Com mais certeza. difícil que seja, né? Com certeza. É que assim, né, Deus te mostra, né? Aí o que você vai fazer só depende de você. É isso. A gente está aqui justamente para mostrar essas nossas atitudes aí, né? Em Sim. tudo na nossa vida. É como lidar, né? Não é o que acontece com você, é como você lida com o que acontece com você, né? Esse é o sentido da vida aí. Sim. Esse é o nosso grande aprendizado, eu acho, né? Porque Eu também. Porque também como é lidar. isso. Não é porque uma pessoa fez uma coisa ruim com você que você tem que ser ruim com todo mundo. Exatamente. Esse é até um processo que eu tô passando agora, que como o meu ex me traiu, eu acho que todos os homens vão me trair. Também é uma coisa que acontece, é natural você É. sentir isso, é uma defesa até do próprio organismo, né? Do próprio... Eu preciso me defender, né? É uma defesa. Aí todo mundo fica assim, calma, nem todo mundo é igual ao seu Calma, ex. é. Calma, vamos por partes. Mas agora tem o tempo também, assim, né? Você tem um tempo aí de luto, de transformação para poder
renascer, assim, amorosamente, né? É terrível, porque é uma conta que não para de chegar. Nossa. Eu falo para as pessoas, esse divórcio, você ser traída, é uma conta, eu não sei se um dia eu vou conseguir pagar. Porque é cara. Não, mas o que você está fazendo é fantástico, assim, é transformar uma situação como essa em algo positivo para você e para outras mulheres também passando pela mesma situação. Então, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Mayara, ela tá acabando o programa, você acredita? Muito rápido, passa muito rápido. Deixa aí seu TikTok, Instagram, para todo mundo seguir você. Sim, gente, meu TikTok é @Mayara com Y, Barbieri de Lima, tudo junto. E o meu Instagram é @barbieri.maiara com Y também. Me sigam lá. É isso aí. Obrigada, Mayara. Obrigada a Adorei você. nosso papo. Acho Também. que ajudamos aí algumas pessoas que estavam Espero. precisando ouvir esse nosso bate-papo aqui. Espero. E você que está participando com a gente desse programa, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem entrar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo! Beijos. Ratata.